pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia para você que está assistindo o Teu Marqueteiro. Bem-vindo ao 10º episódio e hoje com duas figuras do mercado de construção civil. Eu não vou nem falar figuras porque aqui tem um amigo pessoal, né, e tem um cara de super admiração que eu conheço um pouco da história de longe. Vieram, que é a Hope Construtora. Paulo Cruz, bem-vindo, Paulinho. Muito obrigado por você participar. Queria que você se apresentasse ao pessoal que está assistindo a gente. Quem é o Paulinho? O que o Paulinho faz? Mas não conta tudo, conta só algumas coisas só. Fala, galera. Sou Paulo Cruz. Acho que todo mundo me chama como Paulinho, geralmente, né? Eu nunca ouvi alguém falar o Paulo. Tudo também Paulinho. Não, eu conheço ele faz uns 15 anos. O Paulinho. Cara, todo mundo que me conhece de antiga é Paulinho, assim, né? Na construtora, assim, quando eu cheguei num carguinho mais alto, tem umas pessoas que já viram Paulo Cruz pra alguns, assim. Mas é bem raro. Já virou o Sr. Paulo? Não, o Sr. Paulo ainda. Sr. Paulo ainda não. Eu evito esse tipo de comentário. Eu falar que eu não atendo se alguém chamar. Bom, obrigado por você estar aqui. Sei como é difícil, deixando a obra, deixando os caras todos lá agora no sol para estar aqui com a gente. E queria agradecer ao Silvio Andrino. Obrigado também pela presença. Obrigado a vocês aí pelo convite, chamar nós aqui para apresentar a empresa para mais gente. O trabalho que vocês fazem aqui é muito legal, bacana para a cidade. Eu acho que as empresas que estão começando a aparecer e crescer precisam muito de programas assim, e como pessoas como você que atraem e fomentam o desenvolvimento aqui da cidade. Obrigado. Vindo do... Gente, eu sempre fiz uma brincadeira, falei para ele antes de começar. Vindo da ADN, que é o Silvio Andrino, né, é muito gratificante. Queria que você apresentasse um pouquinho para a gente também, né, já contei essa história aí da ADN, que você entrasse um pouquinho para... Bom, sou o Silvio, sou o ala da ADN. Nós abrimos uma empresa aí em 2011, né, junto com o meu sócio, o Pedro, mais um outro antigo sócio. E de lá para cá, desde 2011, a gente vem trabalhando no mercado imobiliário de São Carlos e expandindo para outras cidades da região, até um raio de 300 quilômetros. Então nós conhecemos muito sobre esse mercado imobiliário e aí acabou que eu acabei saindo um pouco do trabalho operacional da ADN e eu já conhecia o Paulo há muitos anos e a gente começou a tocar junto esse projeto aqui para São Carlos, mas também com pretensão de expansão aí. Então legal. Eu venho do mercado imobiliário, parei um pouquinho durante uns 6 meses da minha vida aí isso acho que tá numa vocação minha, fazer esse cuidado com o mercado imobiliário e principalmente ajudar no país ou no estado, a gente ajuda hoje. Uhum. E aí eu não consegui ficar parado muito em casa, a gente juntou aí, tá fazendo um trabalho legal aqui na cidade. Legal, e a gente tá falando de 2 anos de Hope, né? Isso, são 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos, indo para 2 anos já com a construtora em andamento. E é curioso essa história, porque eu conheci o Paulinho no Rio, né, Paulinho? A gente conheceu no Rio de Janeiro, e ele comentando, poxa, tem um sócio e tal, a gente está começando, a gente está indo vocês começaram muito no vertical, né? São casas. Eu queria que você contasse, né, um pouquinho da história da Hope. Como que nasceu, qual que é a finalidade? Me explica um pouquinho isso, Paulinho. Como a gente tinha comentado lá na praia, né, e eu até te expliquei um pouco sobre esse começo, acaba sendo meio que um começo um pouco despretensioso, de certa forma, né? A gente viu algumas oportunidades, alguns terrenos, eu queria fazer algumas coisas juntos, né? Eu tinha um sonho, né, de empreender, de tentar algumas coisas, e aí procurei o Silvio, e aí o Silvio me procurou e casou muito momento de vida, né, que acho que legal. Foi uma coisa muito Vocês já importante. Se conheciam antes da Hope? Se conhece faz uns 15 anos, desde quando abriu a empresa. O Paulinho trabalhou de estagiário. Meu primeiro emprego foi na ADN. Que legal, estagiário cara, lá. Estagiário dos estagiários, que eles também não eram formados na época, inclusive nunca formaram. Mas eu sempre vi potencial, né? Tanto é que lá no começo também faz parte da história Hope, porque para mim tudo que importa é a pessoa com quem está fazendo o negócio, né? Então pode ser o cara mais foda do mundo, se não tiver o caráter, os meus valores, eu acho que eu não vou fazer nada junto com essa pessoa. E desde esse início que eu conheci o Paulinho lá, até fui bem sincero com ele na época, que a empresa era muito pequena, a ADN, e ele foi chamado e flertado por uma empresa um pouco maior, e nós sempre fomos transparentes, falando, não, Paulinho, seu desenvolvimento de carreira e tal, vai pra lá, e ele foi tocar a vida dele em paralelo, mas a gente sempre foi amigo, né? Acabei sendo padrinho de casamento dele, a gente sempre tocou essa relação aí, até que chegou no momento de vida, vou contar um pouquinho mais para frente também, alguns detalhes, né, do porquê que um cara sai de uma operação tão grande
os motivos disso, né? Isso é legal, né? A Então, gente vê... Ninguém entende muito, pô, mas como assim você é dono, não trabalha mais? Tá? Então, existem alguns detalhes pessoais, profissionais, emocionais também envolvidos nesse negócio. Tem a história muito do seu pai, né? Tem bastante coisa envolvida do meu pai. Mas não só isso, né? Uma série de coisas que eu acho que chegou a minha hora de ir para outro caminho e continuo sendo sócio da ADN normal, mas não estou mais na operação. E aí ele casou realmente com o encontro aí com o Paulinho, ele também estava saindo do Vita. E nós começamos a conversar, vamos fazer uma coisa junto, vamos não sei o que e tal. Sempre tivemos muita amizade, cada vez mais próximo nos últimos anos. E acabou que surgiu a Hope, era despretensiosa a ideia, mas no começo eu acho que ele não acreditava muito, eu já via mais potencial no negócio, a gente tinha participado de algumas coisas maiores. Já veio de uma ascensão de uma empresa disso, né? Eu via potencial na pessoa, então eu falei, cara, ele é um cara que quer fazer, eu consigo ajudar essa estruturação de crescimento de uma empresa e tal, e acabou que foi muito rápido, né? A gente já fez bastante coisa aí em menos de 2 anos. E quando ele comentou comigo, deve ter o quê? Um ano e meio? Deve ser um ano, tinha acabado de começar a construtora. Quando ele comentou comigo, cara, eu já via, assim, no olhar dele a questão de crescer. A gente até falou depois dos horizontais, né? Pô, pra galera que tá assistindo e não entende, é bem leigo disso, quando a gente fala de construção vertical, a gente tá falando de casas, na grande maioria. O teórico é casas. O teórico é casa. Mas todo mundo fala horizontal é casa, né? E o vertical, jeito que é falado, prédio. Vertical prédio. Isso. E você via no olhar dele que esse comentário de um projeto que aí vocês iriam partir para os verticais, né? Para os apartamentos, vamos chamar assim. Foi até uma ideia que eu trouxe para o Silvio, eu lembro. Eu acho que foi uma ideia bem inovadora assim, para a cidade, que a gente pegou lotes menores e a gente fez uns condomínios mais exclusivos. E dado o momento assim, que a gente teve essa ideia, a gente começou acreditou muito nisso e começou a trabalhar nesse desenvolvimento desse projeto, né? Começar a trabalhar já com incorporação imobiliária, que na verdade é da onde a gente veio, que é o que a gente mais sabe fazer, né? Que é o que é a nossa especialidade. Então, acabou sendo bem natural esse processo de migrar dessa construção de casas. Uhum. E mesmo a construção de casas, assim, a gente começou com pouco e rapidamente a gente foi escalando e fazendo muita coisa. Cara, quantos sonhos vocês já realizaram? Você consegue ter essa conta, você, Paulinho, na cabeça hoje? Entrega de chave, porque eu particularmente vejo o mercado de vocês, assim, muito legal, é muito bonito e gratificante. Porque, óbvio, existe receita, existe lucro, existe margem. Mas, além de tudo isso, cara, a gente está realizando o sonho de pessoas. A gente fala do brasileiro hoje em dia ter o imóvel próprio, né? Então, assim, quantas chaves você já entregou? Você viu o brilho no olhar das pessoas, cara? Cara, eu acho que Minha Casa Minha Vida, ele tem uma questão diferente, né? Porque, no geral, é o primeiro imóvel, né? É o sonho. É para ser, né? Para ser o primeiro imóvel. E acaba sendo muito o público do qual eu me identifico muito, né? Porque eu tenho essa formação familiar, né? Então, acabei morando numa casa de Coab desde criança e tal, então me identifico muito. Vem de história, né, Paulinho? Vem de história. Mas eu já com certeza, mais de 3.000 unidades eu já fiz, né? Tive a oportunidade de fazer muita coisa e passei por muita coisa nessas entregas. Já entrei com o cliente e o cliente dá a mão para você fazer uma oração e ele agradece a Deus. Eu entrei com o cliente chorando e você segura. O cliente dá o filho assim para ele ficar pulando, sabe? Então, é gratificante. Tudo é muito ímpar. A gente tem a oportunidade, geralmente, de fazer uma entrega única também. Então, é muito legal que a hora que o cliente ele conhece a unidade, ele entra e ele tem aquela emoção, abraça o cliente. Então, assim, é muito legal. Mas já fiz bastante coisa. Você entrou num ponto legal, cara, que, assim, existe a experiência Hope, né? De entregar a casa. Como que é esse processo de visita única, de demonstrar que é antes do acabamento final da casa, de entregar a chave? A gente tenta na Hope sempre trazer essa questão mais particular do cliente, né? Então, desde a compra, o cliente pode escolher os acabamentos, ele acaba tendo um encontro mais com a obra, então ele participa lá com toda a equipe, né? E na entrega, a gente tenta fazer um evento que seja legal para o cliente, né? Por exemplo, hoje estava tendo uma entrega, aí você vê o cliente chegando, ele está arrumado, ele está preparado para um evento, aí a gente vai e entrega um brinde para ele, que a gente sabe que aquele momento é especial. Aí essa cliente, por exemplo, fez um brinde para entregar para a família, que ela ia contar para a família hoje que ela comprou a primeira casa, sabe? Então, assim, essa emoção ela é muito presente, né? Então, a gente tenta trazer isso de uma maneira muito particular, né? Que traga uma experiência bacana, porque eu acho que no final a Hope, ela nasce muito disso, sabe? De trazer uma experiência de moradia
muito legal para o nosso cliente. Então, desde a escolha dos acabamentos, na qualidade que a gente constrói com o cliente e na qualidade do nosso atendimento. Isso é importante. Quando a gente fala de qualidade, óbvio, a grande maioria das construtoras batem muito nisso, né? Mas o que difere, na sua visão, a Hope das outras? O que você poderia falar para o cara que está assistindo a gente assim, cara, não, o meu é diferenciado por conta de A, B ou C? Cara, eu acho que é identidade. Assim, a construtora que a gente se coloca no lugar do cliente, então eu penso assim, sempre na experiência de morar, se eu fosse comprar uma casa, será que eu não queria chegar lá e o porcelanato fosse o melhor que eu conseguisse? Será que eu não queria ter um nicho no meu banheiro? Não queria ter uma esquadria de qualidade, sabe? Então, quando você se coloca no lugar do cliente dessa forma, acho que você acaba surgindo essas pequenas preocupações, que é, cara, se eu estivesse cozinhando aqui, será que eu não queria que tivesse uma bancada? Será que eu não queria que tivesse um paisagismo? Né? Eu já participei de construção de bastante casa, já bastante apartamento, e realmente eu não participo muito da operação hoje da Hope, mas eu vou lá fazer umas visitas e tal, e até me impressiona. Falou, louco, Paulinho, olha aquela qualidade dessa pia, desse vaso, dessas torneiras e tal. Cara, a gente está caprichando mesmo aqui, a gente está gerando valor. Sim. Então, a gente cobra um preço parecido com os outros concorrentes, só que a gente gera muito mais valor na questão de valorização e na moradia, na experiência mesmo desse cliente, né? Se ele não estiver só pensando em valorização do imóvel, pelo menos ele está pensando muito na experiência, de não ter problemas, de ter um piso bom, de ser um lugar agradável que ele leva a família dele lá e ele não tem uma vergonha de levar naquele lugar. Hoje então a gente pode gera falar isso, né? Que, na verdade, assim, quando eu comparo a Hope com qualquer outra construtora no mercado, de fato, o nosso valor agregado é muito maior. O nosso é mais barato do que o outro, com entrega e qualidade. Sim, ainda, sim, né? sim. Em relação custo-benefício, a nossa é muito maior, não tem sem sombra de dúvidas. E olha que eu conheço bastante sobre construção. Agora eu ia chegar nisso. Quantos sonhos você já entregou? Olha, eu acho Paulinho, que, a gente tá falando que 3 mil mais quantos? Acho que a gente está perto de 10 mil entregas na DN, mas como é um crescimento foi muito exponencial, só hoje a empresa está com 8 mil em andamento. Então, a gente já entregou mais de quase 10 mil ou mais, ou passou, porque todo mês está entregando alguma coisa, né? Então, esse número é meio difícil de saber cravado. Mas mais de uma dezena de milhares aí. E tá com 8 mil em obra. Uma outra coisa que é importante nisso, a gente não realiza só o sonho do cliente, né? Porque a gente realiza o sonho da família, mas é de forma indireta. Mas a gente realiza muito o sonho de funcionários, colaboradores e pessoal que trabalha na obra, né? Então, a gente mexe com a economia do lugar, a gente mexe com a vida de muitos empreiteiros, com a vida de donos de restaurantes próximos às nossas obras. A gente mexe com o colaborador interno da DN. Hoje, por exemplo, a DN tem mais de 700 funcionários direto. A Hope já está começando já estamos chegando em 10, quase 10 funcionários. Então, o crescimento diretos. Fora a mão de obra, né? Que está atuando lá. Você tem 60, 70, né? Então, a gente mexe muito com a vida dessas pessoas também. Então, você vê essas pessoas também comprando casa, também comprando o seu apartamento. Às vezes compra com a gente, às vezes não compra. Mas a gente está sempre ajudando elas a realizarem sonhos também, né? Então, cara, o mercado movimenta muito. É muito movimentado. Não, a movimentação é muito grande esse mercado. O mercado da construção civil é um dos que mais movimenta de forma indireta a cadeia toda, né? Então... Hoje é o grande pesado, né, do Brasil. Você pega agro, você pega mercado de construção civil. Construção civil acaba mexendo um pouco mais que o agro em relação à quantidade de pessoas, mas o PIB do agro é maior, bem maior. Mas assim, mexer de fato, movimentar a cadeia. Você pega algumas indústrias que movimentam bastante, a indústria automobilística movimenta bastante, mas a construção civil tanto é que é um dos focos de todos os governos, né? Esse programa que a gente atua hoje, uma parte da construção a gente atua nesse programa, mas outra a gente já faz também imóvel de médio e alto padrão, tá? Legal. E assim, me explica um pouquinho então, para eu conseguir visualizar e ficar claro. Hoje a Hope é o quê? A Hope é uma incorporadora. E construtora. Então, primeiro a gente cria os nossos produtos e a gente vai lá e constrói os nossos produtos. A gente não faz construção para terceiros. Por exemplo, eu, Lucas, não poderia contratar vocês para erguer a minha casa. Não, a gente não faz esse serviço hoje. Quando você fala de incorporação e quando você fala de construção, são coisas totalmente distintas. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho disso para a gente. A incorporação é a criação de um produto. Pode ser uma casa, pode ser um prédio, pode ser um residencial, um loteamento. Isso é uma incorporação. Aqui uma incorporação é um nome teórico do cartório de registro de imóveis. Sim. Mas é como se fosse a criação de um projeto. Uhum.
Essa é a incorporação. Existe um Alguém terreno cria. em tal lugar, Existe um criei terreno, eu criei um projeto, vou aprovar na prefeitura e vou lançar. Depois disso, eu preciso de uma construtora Alguém tem que para levantar construir. esse projeto. Em São Paulo, eu acho que no Rio de Janeiro, o mercado brasileiro, tem construtoras e incorporadoras separadas. No interior não tem. No interior a própria incorporadora constrói o seu produto. Normalmente é. Porque o valor agregado do interior, o valor de venda, não consegue adaptar o custo de construção com uma construtora. Então a própria incorporadora faz a construção. Mas essa é a diferença. A construtora ela constrói, a incorporadora ela cria o produto. Na brincadeira à parte, a incorporadora faz o projeto, a construtora dá vida ao projeto. Isso. E hoje a Hope faz exatamente as duas linhas de frente, né? Exato. E já entrando nisso, Paulinho, me conta um pouquinho o que a gente tem de produto hoje. A gente está falando de criar produto. Como que está o portfólio da Hope hoje? A gente fez algumas casas de médio e alto padrão, né? A gente fez algumas casas em condomínio. Aí vocês vão, fazem a casa e põem a casa à venda no final de contas, claro? Isso. E aí nasceu desse projeto meio despretensioso, né? Então, E para quem está assistindo, quer comprar alguma casa de alto padrão, o Otavinho vai colocar aqui pra gente o Instagram, as redes sociais da Hope, para você entrar, mandar um direct para eles, porque eu sei que tem bastante coisa em estoque que dá para fazer coisas boas. Exatamente. E aí teve essa oportunidade do paulistano, né? Que a Hope, assim, lá, basicamente a gente trabalha nessa faixa de 330 mil reais a 500 mil reais. Que é a Casa Minha Vida, né? Que é o Minha Casa Minha Vida faixa 4 ali. Acho que é a última faixa, né? É a última faixa. Essa faixa lançada aqui esse ano, né? Foi lançada Minha Casa Minha Vida faixa 4. Que é basicamente para atender classe média, né? Que é o público foco da Hope hoje no momento. E então a gente está com algumas casas, 3 dormitórios com suíte, 2 dormitórios com suíte. A gente fez bastante coisa ali no paulistano. E depois a gente começou a partir para essa incorporação imobiliária, que é o nosso core hoje de verdade, que é a maior, que é o que a gente mais sabe fazer. Então a gente pegou alguns lotes, a gente fez um lançamento de 32 unidades ali no Jardim Paulistano, que é o Esperança. Então, muito legal, por sinal. Um excelente projeto. Quando vai abrir uma empresa, assim, né, uma empresa nova, que a gente já sabia um pouco sobre o assunto, mas quando você vai abrir uma empresa nova, dificilmente você vai saber o caminho que você vai trilhar ali nos próximos 3, 4, 6 meses, 1 ano. Vai tocando. Então você vai com a ideia inicial, coloca em prática, e daqui a pouco, 1 ano, 2 anos, você vai se adaptando, falando, melhor tá esse caminho, melhor aquele outro caminho. Então, todo mundo tem uma dificuldade de começar. Aí depois que você começa, né? Exato, aí você vai encontrando as oportunidades no meio do caminho. E aí você vai corrigindo a rota e vai atuando. O que não pode acontecer é parar, desanimar ou nem começar. Então, eu acho que a gente fez um negócio legal, a gente começou, fizemos algumas casas em condomínio, mas nós tivemos um desafio, que sempre foi o que eu trabalhei com ele aqui, que é o seguinte, nós começamos a ADN lá atrás sem dinheiro nenhum. E a ADN hoje é uma potência, uma das maiores empresas do país. Tá em oitava, não tá? Tá entre as 20 maiores do país, construtoras do país. Então, não tem por que a gente começar uma nova empresa agora, já com o conhecimento que a gente tem, precisando de dinheiro. Então, o foco foi, vamos fazer sem dinheiro. Vamos fazer acontecer isso aqui do jeito com que a gente conhece. Então, o conhecimento vale muito. Na época lá a gente nem tinha conhecimento, então hoje o conhecimento vale muito, vamos usar esse conhecimento. E foi como a gente começou. Casas de condomínio acabam que precisam um pouco mais de recurso financeiro. Ali e aí tem nós colocado o seu, né? Ali um pouco mais. Mais. E aí a gente falou, não, vamos partir para algo que a gente tem mais confiança de investidores, mais confiança de terrenistas, mais amigos nesse setor, que é o setor da média renda ali, né? Pessoal, que é o que tem o maior bolo ali e com menos dinheiro investido. E aí foi quando a gente começou. Cara, eu acho que o nicho é esse aqui, mas nós fomos encontrar isso 6 meses, 1 ano depois e fomos trilhando. Temos sim algumas casas, foi até vendido algumas casas já, né, de condomínio, mas a maior parte do estoque nosso hoje é relacionado ao Minha Casa Minha Vida nesse faixa 4. Né? Que aí hoje a gente está falando que a grande maioria ou só está no paulistano, a grande maioria está lá, tem alguma coisa para fora ou está tudo para lá? Então, isso são aprendizados, né, que até o Silvio trouxe da ADN e a gente já viveu esse tipo, vamos pegar tudo que dá. Então, assim, como a gente já tem um pouco de estrada, né, a gente entendeu, cara, vamos investir o máximo que a gente conseguir no mesmo lugar.
Vamos potencializar o bairro. Parece um pato, né? Nada, anda, sabe, mas não faz nada. Vamos potencializar o bairro o máximo que a gente conseguir aqui. Então, trabalhar os produtos de verdade, trazer essa energia, porque também, assim, tem da sua dificuldade de tocar esse volume de obras, e querendo ou não, são 40 mini canteiros, né, que a gente tem, assim. Então, assim, tem dessa dificuldade. Então, a gente preferiu sempre adensar e trabalhar o máximo que a gente pode ali perto. Então. E quando você cria um bairro, um adensamento grande assim, você gera uma história também. Então, a ideia também é gerar um legado, deixar uma marca numa região da cidade ou algo nesse sentido. Porque fazer casas picadas não teria deixado um legado, uma marca em cada lugar difícil. Assim não consegue ganhar corpo, né? Não ganha corpo também, além de ser muito difícil a administração e tal. Mas esse legado é interessante deixar. Pô, a Hope chegou aqui no Paulistano e fez aqui 70, 80 casas aqui. Então, e assim, vocês estão num ponto, é legal você ter levantado isso, Silvio, porque assim, o Paulistano, ali pro lado direito, né, vindo pra Unicep, aqui aquele terrenão que tem, não tem nada ali. Eu não sei como tá o plano diretor, como tá as expectativas, mas aquela região do Paulistano, ninguém nunca colocou a mão. Não. Né? Aí você tem uma duplicação de faixa da Washington ali que vai valorizar bastante. Você tem, para o outro lado da rodovia, um bairro que já está quente, que tem muitas construtoras, tem empreendimentos, tem empresas gigantescas. E vocês pegaram um lado muito bom. Né? É um lado que foi abandonado um pouquinho por um tempo, problemas, acho que trabalhistas lá da época da empresa lá. Que tinha lá, não vou falar o nome, mas era um negócio de poste. Isso. Aí isso foi resolvido, a gente adquiriu vários lotes lá. E hoje está tocando e desenvolvendo aquela região. É até uma questão de segurança da área, a questão de ambiental também, porque é uma área que acumulava muito lixo. Ali acumula, é verdade. E é legal, cara, de bandidagem. Então tem muita coisa lá que a gente está resolvendo com a construção. Então esse é um legado importante que a gente está deixando para a região. Tende a crescer, e eu falo com propriedade que assim, o mundo é pequeno, cara. Eu tenho um apartamento, 2 quarteirões dali onde vocês estão com Esperança ali. É um apartamento era a antiga EPB, Valdo Paz Barreto. EPB, lembro desse lançamento Senhor Evaldo, deixa comigo, você tá vivo ainda. A DN fazia casa lá no Paulistano nessa época. Cara, você devia ter comprado na casa da DN. Olha, talvez sim, talvez não, mas assim, foi um parto, graças a Deus ele entregou o nosso prédio. Mas assim, com muito problema, né? Muita coisa. O terreno ao lado, que era a segunda torre, não saiu, tá parado lá, parece estar na justiça. Então, assim, era uma região muito isolada. Sim. Até porque ele veio com esse lançamento, foi tudo muito legal, muito feito, era muito bonito, visualmente, e valores muito atrativos, porque a região não é bem valorizada ainda. Sim. Né, pra crescer. Por mais que é perto da USP, perto da rodovia, perto da Federal, tá perto de tudo. Sendo uma região um pouco abandonada ali, principalmente por causa de áreas muito grandes abandonadas. Né? E tem muita área ali ainda para fazer, né? Quando você pula ali, talvez 1 quilômetro mais ou menos, você tem os condomínios chegando. Tem bastante coisa. Você tem um lançamento de condomínio, tem Corpal pra frente, aí você vem a Mari pra trás, e tem aquele terrenão dos Bernascones ali, então ainda espaço... A passagem do Village ali, né, que é pra frente. Pra frente, você tem a promessa da prefeitura de ligar ali o Toninho ao Graal, o próprio Graal. Ali perto. Então, assim, é uma região que eu brinco que o mundo é pequeno, porque assim, pô, cara, quem diria que um dia a gente ia atender, ia conhecer a construtora que tá fazendo um rolê perto e vai valorizar o que eu comprei há 15 anos atrás, nem cogitava. Mas é uma região muito rica. E falando do Esperança, eu queria que você contasse um pouquinho, Paulinho, desse projeto. Eu fiquei muito encantado quando eu bati o olho, que é uma situação diferente, é um projeto que traz uma inteligência moderna, ele traz cenários novos. Conta um pouquinho pra gente aí, pra galera, como que é o Esperança, onde a galera pode achar também informação, tem unidade para vender? Cara, acho que é muito legal, acho que só complementando o que vocês falaram anteriormente, e o Silvio trouxe sobre o legado ali na região, né? Então, assim, desde que a gente pisou ali na Juliano Parolo, há um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses atrás, assim, então a gente traz esse poder de transformação, por exemplo, os lotes da região já valorizaram 30% em um ano. Em um ano. E começa a fomentar. Então as pessoas veem, pô, mas o que acontece? O que está vendendo super bem essa região? E outros construtores começam a se animar. Que valorizou 30%. Então você vê uma região ali que era praticamente toda lote, né? Então, quando eu cheguei lá, só tinha uma casa. E assim, você vê hoje ela inteira, assim,
construída e praticamente um canteiro de obras. E bonito, assim, né? E bonito, ficar bonito. bonito. Não era aquela coisa mais feia que estava no passado, precisa ficar bonito. E valoriza até as casas no entorno, né? Então, assim, é legal trazer esse impacto, né? Que a gente traz para as pessoas, para a vizinhança, para o bairro, sabe? Então, isso foi muito gratificante, o que aconteceu mesmo no último ano. Agora, falando um pouco sobre Esperança, então, quem quiser, temos unidade em estoque, tá? O lançamento foi um sucesso. Então, cara, uma procura muito grande, então foi muito legal, muito gratificante. Porque a gente traz uma ideia diferente um pouco do que tem na cidade, que é um condomínio exclusivo. Então, ele é um condomínio menor, onde de 4 unidades. Segurança, qualidade de vida. Você traz ali, você tem a questão da segurança. Pouco então, custo, né? Então não tem custo quase. O custo do condomínio quase que inexiste ali, porque o cara tem um quintal. Crucial. E um apartamento entregue dentro do programa Minha Casa Minha Vida, mas com 2 vagas de garagem, com uma varanda gourmet, com uma fechadura digital. Ele entrega a Minha Casa Minha Vida, mas não é Minha Casa Minha Vida. Não é. É impressionante. É diferente. A entrega dele não condiz com o que a gente visualiza de Minha Casa Minha Vida. Ele é um produto, mas é isso, assim, ele é um produto exclusivo, um produto feito com carinho, né, com muito cuidado, e que... São casas com suíte. São todas suítes, né? Todas com suíte. Já é difícil encontrar já dentro do programa, né? Às vezes tem... Não, varanda casa é muito difícil encontrar casa dentro do programa. Raro. Se pegar os diferenciais, assim, então eu convido todos para conhecer nossas unidades modelos, assim, que você vai entender da qualidade que a gente está falando. Acho que todo cliente que entra na nossa unidade quer comprar. Então, assim, ele pode esbarrar num probleminha de renda, ele pode falar, putz, Paulo, daqui 1 ano eu vou comprar essa casa, assim, que ele ama. A gente já teve cliente, tava fechando em tal lugar, congela, vem para cá, sabe? Porque é diferente mesmo, a gente tem tido esse cuidado. Então... muito legal. E falando sobre expansão, a gente está com um projeto em aprovação já de condomínio, também de casa, né, em Ibaté. Legal. Um lançamento lá. É um condomínio de casas mesmo. Fechado. Fechado. Condomínio é fechado, né? E acho que são 70, 80 casas, né? Por aí. E também estamos partindo para a aprovação do nosso primeiro projeto vertical, um prédio aqui na região bem localizada da cidade também, próximo Pode à falar? universidade. Pode falar, é próximo ao cartódromo ali, próximo à Tô sabendo. Então, é o primeiro lançamento de prédio da Hope, né? Vai provavelmente aí no meio do ano que vem a gente já esteja com o projeto aprovado. Então, falando em expansão, a gente tem Esperança à venda, unidades ainda. Aí você tem projeto de um condomínio em Ibaté. Sai quando? Já saiu ou tá para sair? Não, tá para sair também, no início do ano. A ideia é lançar no início do ano. Ótimo. Então, para você que já tá pensando em fazer com o seu 13º, já sabe para onde vai programado para sua entrada. O pessoal de Ibaté já tá ansioso já. Cara, e Ibaté também tem crescido, né? Tem crescido e tem pouca oferta de produtos lá nesse nível, né, de produto. E Ibaté é uma cidade muito bem cuidada e tem pessoal com renda boa e tal, mas ninguém olha para a cidade lá. Então nós pro ano que vem, Silvio, vem primeiro prédio, o primeiro, o segundo também, né? Talvez já dê para sair com 2 no ano que vem. Vamos ver. Que legal. Ó, para você que está assistindo, eu vou te fazer 2 pedidos, então. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. O Otávio vai colocar aqui para você receber. Dá o like, manda pro teu amigo. E segundo, entre nas redes sociais da Hope, que está aqui embaixo. Se cadastra, manda um oi. Brunão vai assistir a gente. Brunão é gerente comercial hoje, né? Brunão, ele é nosso gerente comercial, gerente de parcerias, né? O Brunão já tá assistindo a gente já. O que você precisar, fala com o Brunão, já se antecipa alguma situação. Tem desconto para quem tem antecipado e planejado, lembre-se disso. Sempre tem, para quem vai pré-lançamento, sempre tem desconto. Né? E é desconto real mesmo, não é coisa de marqueteiro, não. É desconto real. Compre porque é importante do dobro. É importante para a empresa ela ter uma previsibilidade de venda. Então, quanto mais ela antecipa a venda, para ela é melhor, é menos custoso no futuro. Então, esse dinheiro que vai custar menos lá acaba dando desconto para quem está confiando na empresa nesse momento. Né? A Hope hoje trabalha com investimento também? Investidor? Cara que compra quantidade e tal? Ou ainda é um projeto? Eu falei para ele, essas casinhas do Esperança aí, nossa, até eu vou comprar também lá como investidor, mas é um negócio muito legal para investidor.
É um condomíniozinho com 4 casas, então o investidor compra a matrícula inteira das Ele casas, pega pega as 4, ele aluga ali, é dele, aquele ali, ele aluga, ele pode vender também se ele quiser em algum momento, tem a liquidez grande, né, de venda de casa, ele consegue separar, individualizado, ele consegue vender uma, vender duas, ou alugar as 4, ele faz, só que ele cuida tudo dele, né? Então se for dar alguma manutençãozinha dele, ele faz tudo de uma vez, não fica dependendo de vizinhos. Então para investidor é um belo aluguel. Colocar isso no Airbnb hoje em dia é uma beleza. É um mini hotel. É um mini hotel. Dá para, eu falei com o Paulo aqui, a gente está vendo um pacote para investidor já entregar para o cara com blindex, com móvel, para facilitar para o cara aquele investidor que talvez nem queira ir lá ver muito acontecer o negócio. Ele só vai querer que esteja pronto e que coloque numa imobiliária. Aí nós vamos ter imobiliárias parceiras. Geralmente a gente trabalha com algumas muito de confiança da cidade. Legal. E aí vai só receber o aluguel na conta dele lá. E é um investimento barato, perto da rentabilidade que dá alugar uma casa. Porque o custo de fazer isso também para nós é um pouco mais barato. A casa, 4 casas num terreno. Então a gente inovou com isso. A gente barateou a construção. O valor da casa é muito barato, perto de uma casa num terreno exclusivo. Então a gente tem a exclusividade de ter uma casa lá num condomínio, quase que um condomíniozinho, mas não é o preço de um terreno inteiro. Então ficou barato para o cliente, ficou barato para o investidor, e o aluguel para o investidor vai ser uma rentabilidade muito alta. E hoje, além de você falar de custos menores, porque ele está comprando um volume, você consegue dar prazo, condição? Como que funciona isso com a Hope hoje? Não, a gente consegue dar condição para o cliente. Tem esse pacote investidor que o Silvio trouxe, né? Então a gente montou. O investidor pode escolher, por exemplo, bronze, prata ou ouro. Legal. Isso ele vai poder escolher, por exemplo, se ele já quer que entrega com um fogão, se ele quer que entrega com um armário. Tem um pacote etapas, investidor, né? Tem as etapas, que vai trazer um desconto especial para o investidor também. Mas o cliente que quer chegar lá, que quer aproveitar as condições de lançamento, ele também vai ter um parcelamento. Tem um parcelamento durante o fluxo da obra. Tem um pós-chave que a gente aceita até depois da entrega. Então, um diferencial da Hope, que o financiamento com o cliente, ele não é no momento da aquisição, ele é no momento da entrega das chaves. Então, o cliente acaba não pagando aquela parcelinha de juros obra. Legal. Então, ele vai financiar com a gente só no final. Pro cliente. E também, às vezes, o cliente que não está conseguindo crédito no momento, a gente faz uma análise do crédito do cliente, mas às vezes tem uma coisinha ali para resolver, ele também já consegue já se antecipar, já se programar para no momento do financiamento tá tudo certo. Resumindo, não compra quem não quer. Tá você tem condição, você tem preço, você tem qualidade, você tem localização. Prazo de pagamento. Tem prazo de pagamento. O que mais tá esperando para comprar? Dexter, vai comprar ou não vai? Olha lá. Cara, e é legal a gente ouvir, porque assim, na agência hoje a gente atende perto de 60 contas, né? E a gente vê que é um ano difícil, não está sendo um ano fácil. Para o ano que vem existe uma projeção de Copa do Mundo, existem eleições de novo. Então, você vem com um cenário totalmente negativo, né? Em termos de economia. Sim, economia. E a gente sentar e ouvir 2 caras desses falando que vai ter casa, vai ter apartamento, que está indo bem, 2 anos de sucesso, é muito bacana para a gente pensar no nós futuro, aprendemos aqui que pode estar o governo que for, pode estar a economia que for. Pé no acelerador. Porque alguém vai ter que fazer. O mundo não vai parar, não sei que tiver uma guerra, que alguma coisa que não é que e olha lá ainda, porque sempre vai ter oportunidades aparecendo para quem tem vontade de fazer e tal. E eu acho que o mercado sempre teve bom. Tem momentos cíclicos, às vezes dá uma caidinha, às vezes sobe muito o custo, a pandemia complicou um pouco, mas as empresas sempre continuaram vendendo. Há um déficit habitacional no país muito grande, mais de 15 milhões de famílias, um país rico como o Brasil não consegue alavancar a grana no lugar certo. A gente sabe os motivos, mas a gente não fica reclamando disso. Né? A gente vai lá e faz o nosso e vamos lá para cima, vamos lançar. A gente sabe da qualidade que a gente consegue entregar, a gente sabe do potencial que a gente tem de lançamento, a gente sabe fazer e nós vamos para cima e vamos entregar cada vez mais. Legal você falar disso, eu vou pegar um gancho e vou fazer uma brincadeira que eu quero saber de vocês. Profissão. Paulo, engenheiro, correto? Correto. Silvio. Formado pela vida. Sou tenista hoje. Olha que beleza, cara. Um dia eu vou chegar nessa vida. Achei que ele ia falar blogueira de viagem. Mas aí também, né? Profissão que você se formou na vida.
Empresário. 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 Eu aprendi a ser empresário. Já fui fazedor de tudo dentro da empresa, mas em um certo momento eu aprendi a ser o empresário mesmo, que é colocar pessoas certas no lugar certo e saber controlar isso. Pessoas e processos. Né? Pessoas boas, processos bons. Acho que você pegou, hoje o Silvio é um empresário muito voltado para o ramo de construção civil. Correto? 90... Tem paralelos, coisas paralelas, mas menores. Menor. Aí a minha pergunta, eu tô perguntando de profissão para fazer a minha pergunta, tá? Eu achei super legal que você comentou, que assim, a gente tem que colocar o pé no acelerador, irmão, não tem como. Faça frio, faça sol, chuva, vai estar rodando. Então, que seja eu o cara que faça rodar, e não o cara que fica parado olhando. Se você olhar para o futuro, em 5 anos, qual profissão vocês indicariam ou dariam um conselho para a galera que está assistindo a gente? Tirando a de vocês. Eu falaria algo voltado à inteligência artificial. Eu ainda não entendo muito sobre isso, mas eu vejo que tem evoluído demais e avançado muito em tecnologia, cada vez mais ajudado a avançar em tecnologia, que é onde que dá valor agregado, né? Que é tecnologia. Hoje em dia e a escala, né? Fazer coisas em escala. Os dois caras mais ricos do mundo são eu investiria em conhecimento em inteligência artificial. Agora, é muito difícil a pessoa mudar a profissão, né? Eu vejo isso porque você tem um certo conforto na onde você sempre está fazendo, né? E aí você fala, vou começar a mexer com outra coisa, tá? É muito difícil. Mas, se eu pudesse falar pro meu filho, cara, mexe com inteligência artificial hoje e começar do zero. Porque tudo que você começa do zero, você aprende. A ideia é assim, Silvio, você não pode mais trabalhar no mercado de construção civil. Pra onde você iria? Eu iria fazer alguma coisa de inteligência artificial. É um mercado assustador. Eu gosto e eu mexeria com isso. Eu vou te falar assim, por experiência nossa aqui, é um mercado assustador. Como a inteligência artificial evolui. Tem muita curiosidade de aprender mais sobre isso, né? Com alguém, aí tem que ser um negócio efetivo mesmo. E fazer com alguém que sabe, pegar de verdade. Porque, cara, é o pouco que eu acho que a gente usa muito pouco, né, no nosso dia a dia. Usa o chat GPT aí no máximo. Fazer uma imagem. Um pedacinho do potencial. Eu chutaria 1%. Muito pouco. Mas assim, esse 1% já é assustador, cara. É algo surreal. Avança muito os trabalhos durante o dia, tá? Potencializa demais. Eu tenho uma visão comigo, não sei se você vai compartilhar dela, que é o seguinte, eu acho que a inteligência não substitui pessoas, mas uma pessoa bem treinada usando a inteligência a seu favor consegue valer por 4, 5. Vale por mais pessoas. É mais, entendeu? Com certeza. Isso é óbvio. E hoje no mundo inteiro, né, a questão de taxação, tarifas, o tempo inteiro cada país tentando se defender, é muito importante você produzir mais. Não à toa a China e os Estados Unidos são os países que mais produzem, são os países que mais têm tecnologia. Então, você pega o Brasil, que é rico, não consegue produzir como os outros caras produzem, mas eles produzem muita tecnologia. E isso dá valor agregado. Então, eu acho que mexer com tecnologia nos próximos anos é o que vai ter de bom. Se eu te bloqueasse... Inclusive tecnologia na construção civil mesmo, né? Por que não, né? Inovações, tem várias oportunidades de inovação na construção civil. E não tem motivo para não ter uma construção civil tecnológica nos próximos anos. Ainda é um mercado meio travado, né? Travado no básico. É travado. No clichê. No básico não, no clichê. É travado pela forma cultural. Precisa de muito investimento, precisa de empresas que acreditem muito no projeto e que tomem prejuízo durante um tempo para que transformem o mercado. E aí poucas estão dispostas a tomar prejuízo no começo. Você pega a Uber, por exemplo, que transformou a forma de mobilidade no mundo, é uma empresa que vem deficitária há 10 anos, e agora começou a dar lucro. Mas alguém tem que apostar nesse projeto. Né? A própria Amazon é uma empresa deficitária no começo e depois começou a ser... Até quando o Jeff Bezos... Você vê a quantidade de tinta que esse cara tomou, pelo amor de Deus. Então, mas alguém tem que apostar no projeto Brasil. Né? Você pegar fora no mundo afora, já tem construção de steel frame há anos, já fazendo em escala. Aí em escala, muito em escala. E é muito mais barato. Só que no Brasil tem a questão cultural. Rápido, né? Rápido demais, menos mão de obra. Tem uma barreira cultural no Brasil e tem uma barreira de investimento também, né? Tudo é muito difícil. Certificações, tem muita regulamentação, muita trava do governo em cima do empresário. Então, afeta, né? É muito difícil, né? Você querer colocar a grana, sendo que você não sabe se vai aprovar seu projeto daqui a um ano, você está fazendo lá, a Caixa mudou a regra agora. Então,
O brasileiro sofre um pouquinho, né, com o futuro. Os projetos todos do mercado de construção civil, eles demoram um tempo, né? Eles têm um tempo para passar, para ver. São projetos de 4 ou 5 anos, então você tem que investir no futuro, né? Não precisa ir muito longe não, né? Aqui mesmo em São Carlos eu acompanho um pouco de longe, né? Quanto de amizade, até a própria Amber, né? Tentando mudar esse formato, implantar uma situação nova. São Carlos é um puto polo de tecnologia. É legal. A gente trabalha a gente já fez vários projetos junto com o pessoal lá, com o Ian. Isso é bem bacana. O Ian, inclusive, está me devendo um show, cara. Tem uns 4 meses que ele fala que ele vai me pagar e não me pagou. Depois que ele pegou, ele parou com isso. Então, tamo junto com você. Se ele puder fechar uns 50 litros, né? Acho que Ian, patrocina eu. Patrocina nós aí. Se eu te bloqueasse do ramo de construção civil, você não pode mais ser engenheiro na sua vida. Que profissão você seguiria? Cara, eu acho que, assim, pra não trazer mais do mesmo... E não fermentar cerveja. Pra não falar... Eu acho que, assim, realmente, pensando assim... no mercado, assim, o que tem mais potencial realmente é a tecnologia. Mas eu acho que uma coisa que eu venho me descobrindo na empresa, assim, eu venho aprendendo a vender. Legal. Então, assim, cabeça de engenheiro, né? Fui engenheiro de formação, então passei por todos os processos dentro da engenharia. Não, né? É vendedor, engenheiro não é vendedor. Estagiário, fui engenheiro 1, 2, 3, coordenador 1, 2, 3, gerente regional, diretor. Então, sempre com a cabeça assim, mais numérica e com a roupa eu tenho aprendido cada vez mais em vender e tenho me alimentado muito de gente que ama vender e cria paixão em vender. Então, escuto muito Flávio Augusto, João Adib e eu venho trazendo muito essa mentalidade de o quanto é importante vendas, né? Então, o quanto é importante a gente saber se vender, a gente saber vender empresa, e não saber vender produto, né? Saber se vender pessoas, saber vender solução, saber vender... Tudo é venda. Todo mundo faz venda dentro da empresa, o tempo todo. Sim. É que venda é treino. Então, tem gente que faz de forma inconsciente, tem gente que faz de forma consciente. Mas todo mundo faz venda dentro da empresa. Quando você sai no banco com o logo da empresa, que você está fazendo venda de uma certa forma, mas às vezes é inconsciente. Quando você transforma isso de forma consciente, você começa a potencializar. E é isso uma questão cultural dentro de uma empresa. Se você consegue colocar essa cultura de todo mundo é vendedor da empresa, de alguma forma, o administrativo, a secretária, mesmo que a pessoa não venda efetivamente lá para o cliente, você consegue potencializar o aumento de vendas. É nítido. Dentro da ADN a gente fez isso, uma cultura, transformou a cultura para ser uma cultura de todo mundo vender, todo mundo tem que falar, cliente, você é um problema meu também. Vestir camisa. Exato, vestir camisa e tal. E aí você começa a transformar. Agora, realmente, quem está na engenharia acha que não está vendendo, mas mas de forma inconsciente. Agora você está se transformando num cara que fala, cara, eu preciso vender mesmo. Você entendeu a importância disso. A importância da venda. E eu brinco, a gente nasce vendedor. Você chora pra ter alguma coisa. Você tá vendendo de alguma maneira. Tirando ONG, até ONG precisa se vender para conseguir recurso. Mas ninguém vai dar dinheiro pra ONG. Toda empresa é uma empresa de venda, né? Então... Você iria pra vendas? Cara, eu iria para vendas, tenho me apaixonado por vendas, assim, e aí muito desse pensamento, né, que a gente conversa, que eu quero trazer para a Hope, é uma empresa muito focada em vendas, né? Legal. Então, desde a pessoa vai fazer um contrato, então ela, preciso fazer um contrato com o pessoal de venda, cara, preciso fazer isso rápido, preciso pensar com o cliente, então, a empresa inteira focada em vendas, que vai acabar trazendo esse crescimento que a gente sonha, entendeu? Isso é importante. Fazendo um paralelo da ADN, né? Eu e o Pedro, a gente não era da área de vendas, nada disso. Mas também, por sorte, nós não éramos da área de engenharia. A gente fazia engenharia na faculdade juntos, legal. Mas a gente não sabia nada de engenharia. E aí isso foi um diferencial, porque ajudou muito a gente, já que a engenharia é muito técnica, a gente focou na outra parte, que é a incorporação, de criar produtos e criar uma forma de vender esses produtos. Então a gente foi se especializando nisso e a cultura da empresa nasceu como uma empresa de vendas, que marketizava, que tinha marketing institucional, marketing direto, pessoas que a gente contratava, batia mais com o perfil nosso de venda, então a gente foi crescendo a empresa com pessoas pensando em venda. Tudo era feito para que o corretor, no caso nosso, conseguisse vender uma casa, um apartamento. Desde a ponta da engenharia até o secretário, qualquer etapa. Era assim. Viu? Mas não dá para atender o cliente sim. Mas vai vir na obra. Vamos fazer um jeito do cliente entrar na obra. Se o cliente quer ver a obra em andamento, nós vamos fazer um jeito dele entrar na obra. Então, aí foi mudando a cultura inteira, foi sendo projetada para fazer vendas dentro da empresa.
E aí hoje se transformou numa empresa grande e a cultura está permeada, está dentro da empresa hoje. Né? Você estabelecer essa cultura empresarial do que você quer, missão, visão, valores que a empresa tem. Pouca gente faz, né? Mas é muito importante. Eu acho que a grande maioria faz por falta de tempo, sabe assim, vai atropelando situações, vai passando e vai tocando e você acaba aqui não vendo esse lado. Mas assim, a importância de ter isso desde o início, desde a contratação, efetivação de pessoas, para você pendurar é importante. Hoje, depois que eu já fiz, é mais fácil falar, né? Na época eu também não sabia. Tá. Depois você faz, é fácil. O problema é você fazer. Agora, a gente começou uma empresa nova já pensando dessa forma, já colocando isso como prioridade. Quando você vai fazer uma transição de mentalidade que é do trabalhador dono do negócio, que é o cara que faz tudo, acorda às 6 da manhã, vai embora às 8 da noite, 9 da noite, pensa na planilha, pensa no pagamento do funcionário, pensa na contratação, pensa na execução do produto, né? Pensa na venda, pensa no recebível, inadimplência, jurídico, pensa em tudo. Esse é o empresário brasileiro normal. Quando ele vai fazer essa transição para falar, eu sou agora da administração da empresa, sou um administrador de empresa agora, sou dono, eu sou o sócio aqui, o CEO. Ele tem muita dificuldade de entender o que ele pode fazer, porque se ele não pode mais fazer a operação, ele vai fazer o quê? Ele não executa, né? Isso. Aí que entra essa parte de cuidar de processos dentro da empresa, criar políticas, criar regras. Isso demanda tempo. E é uma energia que precisa ser criada, é uma cultura que vai ser criada ali. Quando você define uma forma de fazer, você está definindo uma cultura. E isso depende do dono, em muitos casos, principalmente uma empresa pequena. E a Hope já está nascendo dessa forma, a gente criando formas de fazer, escrevendo, deixando processos claros, regulamentos dentro da empresa, políticas, processos, procedimentos. E isso ajuda muito nessa transição do cara que não precisa mais operar muito para ser o administrador de pessoas. E é a ideia que eu tenho com o Paulinho hoje. Fala, Paulinho, você opera cada vez menos, tem que sair um pouco só que você tem que regrar. Para olhar mais para cima. Mas quando o cara sai, ele se sente perdido, porque ele fala, o que eu tô fazendo agora aqui? Eu não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada. Ele fala, não, preciso voltar pra operação. Eu preciso estar lá. Não, cara, coloca alguém melhor que você lá de venda. Não, eu sou o vendedor da empresa. Não, tudo bem, pode vender, mas vende para escalar, mas não para o cliente direto. Vende para novos investidores, vende outra coisa. Vende a própria empresa institucional. Mas quem vai vender lá para o cliente pode ser um vendedor bom agora, já está crescendo. Então, essa dificuldade que tem do cara mudar a mentalidade, né? De operador para administrador. Ele nasceu assim, a família foi assim, o mundo diz que é assim. Exato. O mundo Brasil diz que é assim, mas ele não consegue mudar essa mentalidade, né? Por isso que quebra muita empresa no começo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque ele começa a crescer, ele não consegue administrar o crescimento. E tudo faz parte da missão, visão, valores e desde o início, né? Fala, o que vai ser a nossa empresa? Gastar uma energia com isso é investimento, não é gasto. E você tem uma geração de mão de obra hoje em dia que exige um pouco de você ter essa cultura, você ter a direção que a empresa vai. Então já entra de acordo até com isso, né? Exato, já contrata direcionado, né? Sabendo para onde ir, para onde não ir. O funcionário entra menos perdido, ele vai conseguir operar melhor, ele vai ficar mais contente, mais satisfação no trabalho. É uma série de coisas que ajudam muito, que o empresário não vê de forma indireta, que é o que acontece meio de forma indireta, né? É muita demissão, tal, o cara não sabe nem porquê, mas não tem um processo claro, o cara chega, pede 20 coisas, não tem uma sequência de atividades que a pessoa tem que fazer. Puta, eu tô perdido aqui, vou embora. Muita demissão, exato. Então, demitir gente hoje em dia é caro. É caro, demitir é caro, contratar. Demitir é muito caro. E eu acho que essa sinergia nossa, que a gente se complementa muito bem, né? Então a gente se fala o tempo todo. Então o Silvio, assim, ele traz toda essa bagagem de experiência de como montar um negócio. Então, todo momento, assim, digo pra ele, legal que ele tá mais frio, eu falo, tá acontecendo essa situação, a gente vai se balizando, então agora vamos criar processo, vamos criar procedimento, vamos fazer isso, vamos seguir aquilo. Que uma empresa pequena passa por isso, é ajuste de rota o tempo inteiro. Então, assim, ajuste de rota o tempo todo. A rota você vai ter que ajustar, ainda mais nesse mercado, né? É difícil você não ajustar a rota, conseguir traçar um plano de 1 ano, 2 anos e não mudar. Assim, são situações novas em específico, mas o global são situações que já estou acostumado. Então eu tenho menos pressão mesmo para resolver essas coisas. Mas quantas noites eu fiquei sem dormir? Nossa Senhora. E vocês não comentaram, coisa que eu achei que vocês comentariam, talvez. Logística. Logística geral.
de logística no país, porque vocês trabalham com produto, matéria-prima, de todo canto. Cara, nós estamos num estado que é muito bom, né? É o Estado de melhor São do Paulo Brasil, né? Mas é indiscutível. até difícil falar assim, você vai comparar com o país da Europa, Estados Unidos, não é Não tão dá, bom, não mas dá. o estado de São Paulo é muito foda, né, em relação a país, né? Nível país, porque tá tudo próximo ao porto, as indústrias maiores estão aqui, raras as logísticas que são muito longe. O que tem longe aí? Gesso? Coisas isso. que- Mas que- também é e olhe uma lá. coisa fácil de comprar. que é uma logística E olhe fácil de lá. comprar. Então, assim, é uma logística nossa que é muito O resto fácil, vocês né? conseguem consumir tudo de São Carlos e da região. Praticamente Eu da acho que região. uma coisa legal que aconteceu com a Hope, que era diferente, né? A gente veio de incorporadora, de obras grandes, e a gente trouxe para esse contexto regional, né? Então, a gente conheceu o pessoal da Polo aqui, então a gente foi entrando no ambiente de São Carlos, conhecendo o pessoal da Polo, aí um apresenta para o outro e tal. A gente ainda faz muita compra regionalmente, né? Localmente aqui, então o pessoal trouxe essa logística meio que embutida, né? Um vai apresentando para o outro, então é importante. Então agradecer também o pessoal da Polo, que sempre nos apoiou muito. Ah, sim, a gente precisa de crédito, né? Eu falei aqui que a gente faz nada. Nada pagando, pelo Não, a amor de gente não Deus. paga nada de Aí. antecipada, a gente só Eu faz lembro de que crédito. a gente tava na festa do polo da Sunset. Lá Foi a única, a primeira que eu fui. Foi a primeira Primeiro vez. que eu Aí esse aqui chegava assim, cara, eu queria conhecer o Daniel da Taurus, eu compro o Daniel, não sei o que é o Daniel. Você vê aquele grandão lá? É o Daniel. E assim, vocês fazem parte de uma associação também que facilita essa compra, querendo ou não, ela respinga no consumidor final, né? Sim. Porque você consegue mais preço, consegue mais acesso e o valor vem menor, né? Quando você é uma empresa pequena, assim, basicamente, assim, o seu maior ativo é confiança. Então, assim, credibilidade com os terrenistas. Então, por exemplo, a gente já começa com uma oportunidade de um terrenista que já confiava muito no Silvio, que já me conhecia, mas que... Então, o Silvio traz toda essa bagagem dessa galera que já confia muito nele, eu trago a bagagem... Então, assim, você fazer bons negócios a longo prazo, ser honesto a longo prazo, as pessoas confiam em você. Então, assim, e essa confiança. Então, por exemplo, a gente chega no Daniel, o Daniel dá uma oportunidade, a gente dá crédito, você vai pagando, você chega em outros... Conversa com o Enzo, conversa com os fornecedores locais, desenvolve aqui até dentro da mão de obra essa gestão de confiança, porque, por exemplo, a gente trabalhava com grandes empreiteiros e a gente volta a trabalhar com pedreiros, com serventes, contratar as pessoas direto. Então, tem toda essa gestão das pessoas acreditarem na empresa. Então, o que eu acho que é o principal desafio de você ser pequeno, de você começar pequeno. O pequeno, que você falou, o pequeno não tem crédito, o pequeno ninguém confia. E você tá num cenário... Eu não compraria um apartamento, uma casa de que eu nunca ouvi falar. É improvável hoje em dia, Difícil. né? Tudo bem, a internet tá aí, o cara acessa, puxa a capivara, consegue ver todas as informações. Mas é raro você ver uma construtora lançar um prédio com 10 andares, 200 unidades. Se você for comprar uma xícara na internet, você já fica olhando. Será que vai chegar? 50 50 reais, 50 chegar. reais. Quantas ali, avaliações tem? será que vem? Você fica preocupado. Mas Imagina não comprar um imagina, apartamento, 300, você vai dar lá 400. 20, 30 mil de entrada às vezes. Né? E é algo que você vai se amarrar por 20, 30 anos. Exatamente, normalmente, só tem que ter né, cara? confiança mesmo. Eu acho que a gente traz essa confiança, tanto comigo, que participo ainda da ADN, depois eu vou até, se der tempinho, a gente pode explicar resumidamente isso. E o Paulo, que já trabalha também há 15 anos já no mercado imobiliário como engenheiro, tal, construiu prédios e casas, condomínios, Traz o know-how etc. de tudo que vocês Então entregaram. traz essa confiança de tudo isso. E aí sim, as mobiliárias compram essa confiança, passam para os clientes dela, porque o cliente tem que confiar muito no corretor, na imobiliária ali. Porque, querendo ou não, esse cliente vai lembrar pro resto da vida, da corretora. Então, você tem uma base, eu só comprei o apartamento da EPB por causa do senhor Ítalo Cardinale, senão eu não tinha comprado, não. E ele falou, pode comprar. Eu falei, tá bom, senão eu não tinha comprado. Então, o Impressionante corretor essa passa muito essa confiança. Mas o confiança. corretor precisa confiar, né, na empresa que ele está vendendo. E hoje a gente conseguiu passar essa confiança Legal. e por isso que as vendas estão super boas. Tal. E Além vocês disso, e vocês atingiram um nível de confiança difícil de atingir em 2 anos, né? Porque 2 anos é pouco tempo para as construções, né? é pouco tempo, mas o Paulo falou, né? O Paulinho falou. É que não é 2 anos de experiência, É, né? 2 então. anos de hope. Né? A gente cumpre muito, né, com as coisas que a gente fala. Esquece o lado financeiro do negócio, mas a gente cumpre com o que a gente falou. Vamos perder dinheiro? Vamos perder, mas vamos cumprir o que foi combinado. O que foi combinado, foi combinado. Contratos são meras formalidades, sempre foi isso assim na nossa vida. Com ele também foi, comigo na dentro sempre foi.
No começo a gente nem tinha contrato, não sabia nem fazer isso. Não tinha chat GPT na época, né? Era mais pedir lá o difícil. contrato. Mas sempre foi esses valores, essas virtudes, elas vão no tempo, no médio, longo prazo, dando resultado, né? Então, uma coisa que você fez há 10, 15 anos atrás, você fala, nossa, cara, mas será que valeu a pena a gente perder o dinheiro lá? Hoje. Mas vale hoje, vale depois. Então, isso é o que a gente gera de confiança também. E as últimas pesquisas mostravam que o maior problema das construtoras, hoje a maior reclamação, problema não, né? A maior reclamação que existe no mercado é prazo. Prazo de entrega. Prazo de entrega. Por mais que a pandemia trouxe atraso para todas as construtoras, isso foi normal. Agora, no normal do mundo funcionando, muitas construtoras ainda atrasam. Mas isso é falta de planejamento, é falta de profissionalismo, é falta de gestão de logística, de suprimentos, etc. Pessoal, não tem uma cultura muito boa interna, então não tem pessoal, muita troca de pessoal. Então, várias coisas vão acontecendo e atrasam uma obra. Você acha que é um dominó de situações? É um dominó de situações. É como se fosse um avião, né? Tem que ser vários erros. Eu não consigo. Eu conheço vários donos de construtora, vários que tiveram problemas. Eu não consigo ver a má índole na maioria, entendeu? Então, é mais uma questão de processos internos que não deram certo, não teve essa preocupação lá dentro do momento. E aí foi desencadeando uma série de acontecimentos. E realmente a empresa degringolinha, a empresa vai para o espaço, o cara acaba nem conseguindo mais tomar a rédea do negócio. Agora sim, vamos partir para o lado. Dica Hope, então. Eu quero saber o seguinte, qual que é a dica primeiro do Silvio, depois você vai pensando para você responder a dica do Paulinho. Qual dica você dá para o cara que vai comprar um imóvel hoje? Dica básica para o cara que está comprando o primeiro imóvel. O que ele tem que ver, olhar e se atentar? Olha, condição de pagamento. E para mim eu acho que é o custo-benefício. Porque o custo-benefício, ok, é muito bom, mas se a condição não encaixar, é muito difícil para o cara comprar. Agora, o custo-benefício é o que mais vai fazer sentido. Porque se ele comprou um imóvel que está basicamente barato, né? Não estou falando de preço baixo, assim, custo-benefício. É um imóvel bom, com qualidade, que você consegue ter a liquidez dele rápida, que ele não vai te dar trabalho, que ele vai te dar uma sensação de prazer grande em estar dentro dessa casa, desse apartamento. Eu acho que isso faz muito bem para sua vida, você consegue agregar mais valor no resto da sua vida, você tem um imóvel, um lar ali, a sua família e tal. Então, acho que o custo-benefício é isso, é um imóvel de qualidade, um lugar legal que você goste e que você se sinta bem ali dentro do negócio, né? Que você confie na empresa que vai construir com qualidade. Eu acho que a Hope hoje oferece isso. Eu diria que também, acho que a dica Hope é prestar atenção nos detalhes, sabe? Então, por exemplo, muitos clientes falam, poxa, eu estou entrando nessa casa, não tenho nada para fazer. Então, tudo aqui já está pensado, até durante a obra a gente personaliza algumas coisas, então o cliente chega ali, ele não tem que fazer uma reforma, ele não tem que entrar com pedreiro, então às vezes o cliente mal entra, ele já tem que mandar uma equipe na frente, assim, entendeu? Então, a gente consegue personalizar de forma que a experiência de moradia do cliente seja agradável, sabe? O cara chega ali na casa dele, ele vai trazer as coisas dele ali, vai montar um armário e tá tudo ok. E até o armário a gente já tá pensando em resolver esse problema. Excelente, 2 dicas, então, para quem tá assistindo a gente, sabe como escolher um imóvel, procure custo-benefício e se atente a todos os detalhes possíveis desse imóvel. Eu já comprei apartamentos também, eu comprei casa e aí eu sei qual que é a dificuldade também. Eu também sou cliente de alguém, né? Então, falando, cara, podia ter resolvido essa parte. Aí a gente tenta fazer tudo que a gente já sofreu, a gente tenta falar, cara, vamos tentar resolver isso aqui também. Você conhece o Mateuzinho de Baté, da Laje de Baté? Conheço. Faz parte do Polo, né? O Matheus mudou agora no apartamento, eu não vou falar o nome de quem é. Cara, tinha umas coisas que ele mandou foto pra mim. O cara colocou o buraco do ar-condicionado no meio da porta, no meio da porta e da parede. Você olhava assim e falava, não, o cara que tem toque ia morrer. Qualquer outro ia criar um toque por causa daquilo ali. Pra ficar um podcast inteiro falando de situações. E entrando nisso, eu queria que vocês passassem assim, cara, conta um perrengue de obra aí, conta um perrengue, como foi resolvido, alguma coisa do tipo que aconteceu. Nas mais de 3 mil unidades que já passou. Eu tenho muito legal, cara. Vamos lá. Muito bom. Mas isso foi comigo, então assim... Pode contar tranquilo. Como que fosse, cara. Só não vale falar que foi da casa do Aquarela, senão o problema tá aqui. Não, eu peguei um cara pra cuidar de uma construção pra mim.
numa casa particular que eu fui fazer primeiro. Falei, vou fazer uma casinha, construir uma casinha. Peguei um terreno lá num negócio. Fui fazer e tal, contratei o cara, provei o projeto. O cara construiu no terreno errado. Não é possível. Eu só vi no final, não fui nenhuma vez lá. Foi culpa minha, né? Contratei uma pessoa que não tinha capacidade de fazer. Caraca! E é que depois de todo o rolo, todo o desgaste e tal... O dono do terreno nunca viu, ninguém nunca... Não, depois de 2 anos ele viu. Eu nunca tinha ouvido um negócio Eu desse. aluguei a casa, tinha alugado a casa e tal, e aí... Comprou o terreno do cara. Depois acabou que eu tive que comprar o terreno do cara pra resolver. Só que até comprar ele já tinha me processado, que ele queria um valor fora do mercado. Eu falei, não vou pagar esse valor e tal. Aí, aproveitou a oportunidade. eu tinha o do lado, eu queria dar o do lado meu de volta pra ele. Ele falou que não queria mais o do lado. Ele falou, não quero, eu quero esse que eu comprei aqui. Cara, como aconteceu essa façanha? O cara que tava medindo lá pra começar a obra mediu errado. O empreiteiro lá mediu, pulou 10 metros. Cara, se você tiver uma história parecida com essa, a margem de erro do Ibope foi 10 metros no ar. Meu sócio falava, cara, nem fala que isso aí aconteceu com você, pelo amor de Deus. Eu nunca ouvi. Mas depois virou uma história. Depois virou uma história engraçada dentro da construtora. Agora já foi, já virou. Tomei vários bullying nessa daí. Não, mas o cara conseguiu terreno errado é pra ferrar, cara. Vários bullying nessa daí. Isso é assim, pô, comprei esse, chegou lá, pô, mas tá no da esquina, João? Que é isso, cara? Mas acontece mais do que a gente... Sério? Acha que pô, eu nunca ouvi uma parte disso. Muito, tem muitos processos na justiça em relação a isso. Muitos. E no final deu tudo certo. Deu. Os loteamentos têm muitos lotes sem marcação, né? No início dos loteamentos e tal. Então a pessoa chega, o corretor vendeu pro cara errado. O corretor fala, esse aqui. Aí o cara vai lá pra construir e tal, começa a fazer muro e tal. Geralmente o dono mesmo não fica visitando o terreno todo dia. E aí não vê, a hora que vai ver já tá casando no lugar errado. Acontece muito isso. Eu não sei porque eu fico preocupado. Se o dono do terreno visitou depois de 2 anos, eu não sei que nunca foi na obra. A confiança que tinha era muito grande. Talvez se ele fosse, não sei se ele saberia. Eu também não ia ver. Chegar e falar, pô, eu ia achar que tava certo. Cara, em obra eu vivi em canteiro, né? A vida inteira, né? Eu tenho excelentes memórias, assim. Cara, eu já tive obra invadida. Inteira invadida. Cheguei e tava pra entregar, tipo, 1 mês antes, assim. Entrou de ônibus, assim, organização sistêmica, sabe? Tipo, assim, organizada mesmo e tal. E os caras estouraram todas as portas. Não, eles invadem. Invadiram só pra morar. Integração de posse. Morar. Já chega as crianças já um monte de gente. Já tive a polícia tirando com reintegração de posse, a gente mandando os caminhões, pegava as coisas da pessoa, jogava pra dentro. Você não tem culpa nenhuma. Você não tem o que fazer. Já chega uma quantidade absurda de gente, não é uma casa ou outra. E aconteceu comigo. Cara, já aconteceu de estagiário cair dentro da boca de lobo, sabe? O cara tá andando distraído. E sabe o que é pior? Só o estagiário, cara. Só o estagiário, cara. Mas isso vale a pena, porque é bom pra aprender logo no começo. Cara, não é fácil mesmo a vida do engenheiro aqui, cara. Cara, teve uma que foi muito boa, cara. Eu achei esse cara muito inteligente. Que todo dia ele chegava na obra, assim, e ele fazia a instalação do telhado pra mim, e no final do dia ele tava bêbado. Todo dia. Eu olhava pra ele falando meio... Eu falei, cara, esse cara tá bêbado todo dia. Onde esse cara tá bebendo? Aí fizemos uma auditoria lá, que é colocar um estagiário pra observá-lo, né? Aí descobrimos que ele, todo dia de manhã, enchia a mangueira de nível de pinga. Aí ele descia com a mangueira de nível pra trabalhar, bebia o líquido dentro da mangueira de nível. Dentro da mangueira de nível. Aquela transparentinha? Enchia de pinga. E é isso. Muito bom, o cara dá o jeito, né? Criativo. Mas não mudou o terreno. Não mudou o terreno. Não, o terreno tá certo. O terreno tava certo. Não, o bom é errar uma casa, né? Ainda bem que a gente nunca errou um prédio, né? Imagina, né? Eu nunca soube disso aí, de prédio eu nunca soube. Não era aquele terreno, de prédio eu nunca soube disso aí, não. Porque de prédio é um projeto. É um processo mais confiável, né? O prédio. Vai conferir amanhã. Mas de prédio já tem topografia mais profissional, aí tem tudo já um processo por trás de construção de um prédio. O terreno ele ainda é aceitável por várias falhas. De uma casa, sim, agora num prédio não tem como. Não, essa daí foi a melhor que eu já ouvi, né? Você nunca tinha ouvido, não. Agora vamos pro bate-bola rápido, eu queria a opinião de vocês. Seguinte, eu tenho 6 perguntas, eu quero ter 3 para cada um. Eu gostaria de saber qual opção você escolhe e por quê, tá? Sem ficar em cima do muro. Começa com o Silvio, passo pro Paulo, vou pro Silvio, volto pro Paulo, pode ser? Perguntas básicas, casa ou apartamento? Eu prefiro casa. Por quê?
Eu prefiro casa em lugar mais afastado um pouco. E prefiro apartamento perto do centro. Não, vai ficar em cima do muro, não. Então, É casa ou apartamento? É casa por quê? porque eu me sinto menos preso dentro de uma casa do que no apartamento. Eu tenho os dois. Eu tenho um em São Carlos, apartamento, e em Ourinhos eu moro numa casa. Então, Você consegue atender os eu dois. consigo atender os né? dois. Mas Olha, casa é melhor. A casa, Pra eu criança, prefiro casa também. Eu acho que casa dá mais liberdade. É. Se bem que eu gosto do apartamento por conta de vista. Se não tiver vista, eu não gosto de apartamento. Apartamento tem que Apartamento tem que ter vista. apartamento tem localização. Casa é muito caro. Tem isso também. Paulinho, quintal privativo ou varanda gourmet? E por quê? Cara, eu gosto de uma varanda gourmet, hein? A sensação de no final do dia abrir uma cerveja na sua varanda gourmet, sentadinha ali, Churrasquinho olhando o ali, pôr né? do sol, pensando assim, essa semana passou, Deus, obrigado. Impagável. E pra morar numa área privativa, no apartamento, tudo bem, tem gente que concreta ali e tal, mas é um quintal a mais pra você limpar também, né? Com a área externa daí, né? A varanda gourmet você fecha com o blindex ali, é uma área que faz mais parte do isolado, seu quarto, do seu apartamento. Se Geralmente, bem que eu gosto do Alberto, eu acho que ele dá a sensação de liberdade, pra você não estar tão no apartamento, né? As varandas gourmets eu me sinto ainda preso. preso. Ainda me sinto preso, apesar de se abrir, enfim. Não, a sensação de, Eu de me sinto mais um pouco preso. preso ainda. Silvio, condomínio compacto ou prédio? Condomínio compacto. Por quê? Menos pessoas para tomar decisões e tal. É um pouquinho mais alto o valor agregado, você tem que pagar um pouco mais, mas você tem uma certa liberdade maior com menos pessoas ali, mais fácil de tomar decisões e tal, porque condomínios muito grandes. A minha mulher provavelmente falaria compacto quando dá bom dia pros outros. Então. Bom dia opção de também. boa, É uma opção também. Mas é gostoso morar com mais pessoas. Tem gente que prefere, tem gente que é muito comunicativa, vai criar várias amizades. Deixa eu ver, esses prédios de 400, 500 unidades, cara, o pessoal conhece, tem gente que conhece todo mundo dentro do prédio. Eu morei por 4 anos em Campinas, chama Condomínio Reviva. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 torres, cada torre provavelmente 15 andares, cada andar com 8 apartamentos. Surreal. Então, é um negócio gente absurdo, não muita gente, né? A gente não acaba mais. Paulinho, térreo ou andar superior? Andar superior, né? Por quê? Vista, né? Cara, e assim, ó, eu sou o oposto, então, né? Então, já viu que eu gosto de apartamento, né? Então, apartamento porque, primeiro, segurança, acho que é uma coisa muito importante, assim, eu vejo a liberdade da minha esposa, sabe, de estar num lugar seguro, de deixar uma porta aberta, alguma coisa assim, então, o apartamento você tem valores menores com uma estrutura melhor em apartamentos, principalmente apartamentos com mais apartamento apartamentos. é mais seguro, né? É mais seguro. É mais seguro, gente. Porque se Mesmo quiser ir condomínio é seguro, Se quiser ir para um condomínio, você tem que pagar muito alto o valor, né? Para ir para um condomínio de casas. Sim. Um apartamento, você consegue pagar um apartamento um pouco mais em conta e você ter a estrutura que você teria num condomínio de luxo. Com piscina, quiosque, quadra, etc. Então, você consegue agregar. E a pandemia trouxe um pouco disso também, né? Viver um pouco mais um pouquinho de um clube, de um lazer completo, de um clube completo, né? Silvio, localização central ou bairro residencial? Bairro para casas. Porque se eu preferir casa, eu preciso morar mais longe um pouco. Porque casa é mais caro, dentro da cidade é muito caro. Né? Então eu preciso morar mais afastado, por causa do custo-benefício. Custo-benefício. Paulinho, área gourmet integrada ou externa? Integrada. Cara, acho que integrada chegou pra ficar. Eu amo a área gourmet integrada ali, você integra com a cozinha. Inclusive, a área gourmet do seu apartamento dizem que é maravilhosa. Estão todos convidados pra ir lá. Assim que é o mobiliário, tá aparecendo Caio, um salão de festa. paga a bebida lá pra nós. Mas você prefere Não, integrada, com certeza. Né? Integrada. Eu particularmente prefiro a externa. Por tendo... questão de liberdade, tá ligado? Eu sou o cara que gosta de estar na área livre. O custo-benefício hoje é integrada, melhor. Integrada. Por causa do preço de que você vai juntar ali, você tem menos área construída e pela mesma experiência, né? Então... E para vocês que estão falando agora de próximo lançamento, tanto o condomínio em Ibaté quanto o prédio em São Carlos, portaria eletrônica ou portaria presencial? Eletrônica, sem sombra de pode ser qualquer lugar, eletrônica. Eletrônica, sem dúvida. Sério? Sério. Sem dúvida. Eu adoro a presencial, mas o custo dela é muito alto. Exatamente, aí desvaloriza o apartamento. Demais. Desvaloriza o apartamento, você podia gastar esse dinheiro do condomínio aí com outras coisas que dariam uma experiência melhor. Né? Cara, se for bem projetada, eu morei... tem que ser bem projetada.
Porque Eu senão você morei tem em dificuldades de Eu acesso. morei em um perto da USP, que era a portaria eletrônica. Foi a primeira experiência que eu tive. Sensacional, não tive nenhum tipo de problema. Mas eu ainda sinto falta Falar com da alguém pessoa ali. física. Não, nem de falar, mas sempre saber que tem uma pessoa. Coloca um zelador ali que não É. tem aquele horário de Cara, muito eu vou fixo, falar né? pra você, lá no meu prédio, a hora que fez a troca, a gente não frequentava muitas reuniões de condomínio, demoramos pra perceber, viu? Uns 6 meses pra perceber Da que eletrônica? não tinha porteiro. Não, mas acho Porque que o porteiro ficava lá fechadinho, É. ele te liga o tempo todo, você O tá problema falando. é você saber que não tem. Aí você É, fala, cara, não tem um cara ali. Aí psicológico, você fala, psicológico. que não tem um cara ali. Que nunca usou. Condomínio de casas é mais difícil, porque é muito longe e acessa muita gente dentro do condomínio. Condomínio de prédio, Não, é improvável, né? daí é muito difícil. Mas condomínio de prédio, que você não acessa, o convidado não acessa o condomínio, Rentabilidade. com carro, com nada, então compensa ter o porteiro Eu eletrônico. hoje, eu visualizo que eu prefiro a eletrônica, rentabilidade de custo, Sim. mas eu prefiro a presencial. Mas aí é o sim, custo, né? Mas metade do preço. Não, metade não, acho que é um quinto do preço. Ou, pô, hoje se você pegar um condomínio 24 horas, você tá falando no mínimo de 8, 12, 6, 4 funcionários, 5 no mínimo pra cobrir. Fica caríssimo, não tem como. Cara, férias, terceiro, INSS. etc. Abre empresa, Paulinho. Tudo isso. Empresa complexa, cara. Agora Gente, a pessoa mexe com um negócio e fala assim, não, agora eu vou fazer o meu. Aí Tá. você não vai continuar mais mexendo naquilo lá. Agora você tem que fazer contador, advogado, tudo que a gente falou no começo. Aqui, né? Funcionários, treinamento. Cara, eu queria, a gente vai chegando ao fim, eu queria que você explicasse um pouquinho também da ADN, acho que é importante essa história do Silvio junto da ADN, como que tá isso, pra galera entender. E Legal. depois queria deixar aí aberto para vocês fazerem as considerações. Tem que resumir porque a história é muito longa da ADN, porque assim, muito intensa a minha história com a ADN ali, a gente abriu... E eu sempre brinquei com a ADN, que a ADN tem uma L9 dentro da ADN, cara, que vocês têm mais colaborador que eu. Tem de marketing e tal, né? Tipo, a gente abriu assim, eu e meu sócio, eu e meus 2 sócios, né? A gente abriu em 2011 essa empresa para fazer reforma, fazer construção, por isso que a gente fala do caminho que a gente nunca sabe qual que é, né? Inclusive o pai do Paulinho foi um cara que ajudou muita gente lá no começo. E um sócio ficou pelo caminho por questões de diferenças de valores e coisas pessoais da vida. Um acabou ficando pelo caminho. Mais. E eu e o Pedro sempre focamos muito no crescimento, nessa cultura de ter caráter, cumprir com as coisas, transparência com todo mundo. E sempre pensando no crescimento da empresa, sem tirar recursos para nós, sempre reinvestindo. E a empresa teve um crescimento exponencial, né? E rápido, porque... rápido. Nossa, rápido, 14 anos. 14 anos. É que o dia a dia é muito longo. Quem é empresário aí sabe, né? O dia a dia é sufocante, né? Você olha pra trás e fala, nossa, cara, 14 anos, pelo amor de Deus. Mas é curto. Aquele dia ali que você fala, nossa, não dormi essa noite e tal, tô pensando no caixa, acabou o dinheiro, tem que pagar a gente amanhã, tal. Esse é complicado. E aí, em 2021... aconteceu uma coisa que meu pai faleceu, que foi uma das mudanças, uma das principais mudanças da minha vida, né, um ponto de inflexão aí, que meu pai estava com 60 anos, aposentou aquele ano, meu pai era caminhoneiro, falou, não vou trabalhar mais. E aí, 3 meses depois ele morreu. E eu comecei a pensar muito sobre isso. Como eu faço para aproveitar meus filhos? Eu tenho 4 hoje, então... Só. Só 4. Tá tranquilo. 4 pequenos. Tá de boa. Eu tô apavorado com o um. Nessa época eu tinha só 2. E aí eu falei, como é que eu vou fazer para aproveitar eles e não morrer tão cedo como meu pai e tal, né? Sem aproveitar nada. E aí foi a hora que eu comecei a focar em tirar o pé da operação da empresa. E aí que veio na minha cabeça toda essa questão de consultorias para ajudar na formação de um conselho de administração, políticas, processos, gente boa, trocar pessoas dentro da empresa, uma nova cultura, viver de verdade os valores que a gente estava falando de viver. Então a gente começou a fazer essa transformação. Isso durou aí 2, 3 anos. E eu cheguei para o meu sócio e falei que a empresa estava muito grande já também nessa época, vamos falar aí de faturamento, coisa de 600, 700 milhões. Muitas obras, 20 cidades. Já passou um bi, já, né? Não, anual não, né? Não. Então, mas tá no planejamento estratégico aí, né? É o objetivo. E aí, meu sócio muito focado, tal, na empresa. E eu tive que... Os meus 2 primeiros filhos com a minha primeira esposa. E ela mudou de cidade e eu optei por não ficar longe deles.
E eu optei por querer mudar para a cidade. E a empresa do tamanho que estava, eu falei para o meu sócio, eu acho que a gente precisa de um comandante só desse barco aqui. Né? A gente estava indo sempre em 2 barcos separados e tal. Eu cuidava muito da parte interna e ele mais comercial e externo. Né? E aí algumas divergências, um setor atrapalhava o outro às vezes, com decisões e tal. Eu falei, Pedro, eu acho que você é o cara que vai tocar essa empresa a partir de agora, você fica sendo o único CEO. Eu vou tirar o pé um pouquinho, vou continuar sendo acionista e tal, sou sócio. Aí vendi 15% da empresa, tenho 35% hoje. Legal. E o Pedro é o único só, o CEO, né? E o sócio majoritário. Ele comprou 5 e eu vendi 10 para um fundo de investimento. Legal. Existe um fundo. Tem um sócio, um fundo de investimento, que tem vários sócios dentro do fundo, né? E hoje eu participo do conselho de administração da empresa, então eu tenho uma cadeira no conselho e a gente toma decisões de conselho. Mas eu sou praticamente irmão do Pedro, eu vivi com o Pedro muitos anos, né? A gente fez faculdade junto, a gente morou junto e tal. Cara, né? Então a gente é parceiro ainda, mas a relação profissional ele é o CEO hoje da empresa, ele tem o salário dele lá. E eu sou só acionista. Sou só acionista, exato. E conselheiro também, participo do conselho para tomada de algumas decisões, mas muito no macro, né? Não tem nada de decisão interna do dia a dia. Não é execução, não é planejamento, é o todo, né, do negócio. Tanto é que eu tenho cada vez tô sabendo menos do que está acontecendo na operação. Mas essa é a ideia. As cidades que lançam e tal. Essa é a ideia, né? Exato. Foi uma decisão que eu optei, mas é uma decisão difícil de tomar, né? Porque você tem a paixão pelo negócio. Sim. Mas aí a paixão pelos meus filhos, de ficar perto, de juntar os 4. E a questão que aconteceu com meu pai foi uma coisa pessoal, que eu falei, cara, pra mim não é que não dá, é que eu teria que forçar muito e eu não tô precisando disso. Eu acho que são momentos de vida que a gente tem que refletir o que a gente quer. E eu não me arrependi até, faz 2 anos de ser tomada de decisão, eu fiquei mais 6 meses ainda dentro da empresa, fazendo a transição. Bonitinho. E aí faz 1 ano e meio que eu tô fora. Aí tava sem dor de cabeça. Eu falei, agora, só que agora, Paulinho, vou te ajudar, mas como consultor, vai. E faço parte de algumas operações específicas, também para não ficar parado, né? Mas aí aprendemos a tocar, eu aprendi muito, né? A tocar numa empresa sem necessariamente estar nessa empresa o tempo todo. De fato é ser um empresário, né? Um empresário, como a palavra diz, com pessoas não ser boas. o que a gente acaba fazendo no dia a dia do Brasil. Sempre prezando por pessoas boas dentro da empresa, que tem a mesma cultura e caráter que nós temos. Então... Parabéns, cara. Muito bom. Parabéns pela história. E só para finalizar, eu comprei uma empresa de tênis. E aí, por isso que eu falei que eu sou tenista. Tênis de... Sapato? Não, de tênis esporte. Tênis esporte. Tem um jogo da barragem hoje. Eu participava da barragem. Nossa, eu amava essa barragem. Eu sou ruim, mas... E aí, eu comprei 50% dessa empresa e tô... Pode falar o nome. É o Winner, lá de Ourinhos. Aproveita e faça propaganda da Winner aqui, ô Gui. Fazer uma propaganda grátis aqui, ó. O Gui é meu sócio lá. Você põe todas as redes sociais da Winner. A Winner vende o quê hoje? Tudo de acessórios para tênis? Não, a gente vende aula de tênis. É uma academia de tênis. Onde fica? Lá em Ourinhos. Em Ourinhos mesmo. E aí eu não também, mesma coisa que o Paulinho, eu não participo da operação, mas lá eu participo mais, porque o Gui ele me exige muito. E aí eu não Saibro, tudo Saibro, são 6 quadras. Que legal. E aí eu não participo da operação de forma oficial, não tenho salário nem nada, mas eu ajudo bastante a estruturação dos torneios ali e tal. Mas é algo que eu gosto. Todo dia eu jogo. Todo dia. Que delícia. Por isso que eu falei que eu virei tenista, sou mais tenista agora. Agora eu sou tenista agora. A minha profissão, esportista, sou atleta. Isso é bom, cara. Mas eu sonho muito com as coisas a gente, empresário, trabalha 24 horas, né? Então, assim, é 1h30 ali do tênis que eu esqueço. Consegue parar? Para um pouco. Daí ali é concentração total. Mas depois volta, como que eu vou fazer pra resolver as outras coisas? O tênis é muito legal, né, cara? Hoje eu tava eu fui treinar de manhã e na esteira tava a TV ligada no jogo do Nadal com o Federer, que demorou 4 horas, 5 horas lá. E, cara, eu tava olhando e a Bruna tava andando comigo do lado, né? E aí eu falei pra ela, olha ali, tava mostrando os camarotes em cima de Roland Garros. Falei, cara, que espetacular. E eu acho o esporte muito bonito, cara. Eu acho o esporte legal. É você contra você. Clássico, entendeu? É algo desafiador, exige demais, mental,
físico, fôlego. Eu conheci o tênis há 2 anos. A gente fez bastante aula junto aqui. É animal. Nessa época eu chegava a ganhar dele, né? Aí ele Agora não ganha logo, agora ele tá treinando, você não tá, entendeu? Eu apaixonei demais esse esporte. Hoje eu sou apaixonado em tênis e futebol, cara. Eu curto muito futebol, eu adoro futebol. E são as duas paixões que eu tenho como esporte hoje. Eu voltei até a fazer academia pra jogar tênis. Né? Eu nunca fiz academia na vida. Eu tentei fazer algumas tornozelo, quadril, ombro. Cara, o homem tá mudado, hein? Esportista. Nascer uma estrela. Gente, estamos procurando novos desafios aí também pra empreender, né? Se você tiver mais ideia, a gente faz coisas. E você sabe assim, eu defendo muito o esporte, que eu acho que é uma válvula de escape pra você não ter que ir na terapia. É lógico. Então tem gente que prefere a terapeuta, sentar lá, conversar. A gente prefere pro esporte. Não que eu não faça também, a Gabi aí me atura toda semana, mas eu faço 1 hora só. O tênis eu faço 8, 20 horas por semana. Cara, se eu fosse dar uma dica pra quem tá empreendendo nesse momento, faça os dois. Faça tudo. Faça terapia, faça esporte, converse com seus amigos no boteco, desabafe. Porque realmente o Silvio compartilhou muito disso, né? A sua cabeça ela nunca mais desliga, parece. Né? Tem o tabu da terapia aí. Meu pai que achava que eu era louco. Você fica, não tem como. Quando a gente tava na praia, a gente foi fazer uma trilha. Do nada, no meio da trilha, tinha uma vista gigantesca, enorme, linda. Olhando pro puta, cara, você imagina eu construir um negócio, não sei o quê. Não, é a vida. Eu acho que a cabeça do empresário, ou do cara que é pra frente, do cara que pisa no acelerador, ele vê e ele fica imaginando coisas aonde não tem qualquer outra coisa. Ele fica sonhando. E tem um parceiro nosso, Davi, da Jovem Pan, até mandar um abraço pra ele. Ele fala que quando eu abri a agência, 6 anos atrás, ele foi lá no Tríade. Ele sentou na minha frente e falou, puta. Na hora que eu saí de lá, eu falei, puta, mais um sonhador. E aí a gente brinca até hoje com a história, que eu acho que a gente tem que sonhar mesmo, velho. Lógico. Tá aqui sentado, pô, se eu abrisse uma fábrica de caneca que fosse... Não, por que não? Não tem limite, nossa. A gente nem sabe o que a gente pode fazer, né? Porque assim, quando você tá começando, você não imagina quanto você pode chegar. Silvio, eu, por exemplo, no meu caso, eu não fazia ideia que quando você quer. Mas você sempre sonha com algo menor do que você vai conseguir. Tem isso também. Sim. Mas, galera, chegando ao fim do nosso bate-papo, queria muito agradecer a presença de vocês dois aqui. Valeu pela experiência. Parabéns pelas 2 trajetórias. Sou fã mesmo, de verdade. Desejo que a Hope continue aí, crie voos maiores. Conte com a gente. Obrigado pela oportunidade. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, tanto da Hope para a turma que está assistindo a gente, também uma mensagem de carinho para essa galera. 2 caras que a gente está vendo têm sucesso, têm inteligência, estão indo para cima. Eu queria que vocês deixassem essa mensagem para a turma também que assiste e fala, pô, cara, um dia eu quero ser que nem o Silvio, um dia eu quero ser que nem o Paulinho. Então, fiquem à vontade. Quer começar? Posso começar então? Deixa eu começar. Vai lá. Bom, eu acho que primeiro agradecer você, Lucas, assim, pela oportunidade. Assim, quando a gente se conheceu há 2 anos atrás, a gente não imaginava, e eu venho vivendo coisas que eu não imaginava mesmo, e me conectando com gente massa, com gente legal, que vai levando a gente pra frente, assim. E, pô, legal poder participar disso com você agora, né? E você viu o sonho praticamente nascendo ali, né? Também agradecer o Silvio, que tá aqui, né? Porque ele, uma das coisas que o Silvio mais valoriza, e eu conheço ele há muito tempo, é o tempo dele, né? E assim, ele dedicar tanto tempo na empresa, acreditar tanto em mim, assim, ele me encorajou muito, né, no começo, assim, e conviver com quem é pra frente, quem pisa no acelerador, é muito disso, sabe? Então, assim, nesses 15 anos de amizade, eu via a coragem, sabe? Eu via o cara tomando, e você começa a sonhar, você começa a acreditar, você começa a ver que é possível, você começa a ver que o cara... Eu não sou movido por elogios, mas daí você acaba emocionando a gente. Então, assim, se eu quero dar uma dica pra todo mundo, conviva com gente do bem, conviva com gente que tem os mesmos valores que você, com gente que quer crescer, porque isso vai fomentando em você, chega uma hora que você vai criando essa coragem, sabe? Então, acho que essa coragem vem muito disso, assim, ele incentivou a gente no começo, assim, ele quase nem deu tempo pra eu respirar, então vamos fazer, vamos. E, pô, é isso, assim. Uma das melhores dicas que alguém já deu aqui, convive com pessoas do bem. Também é um prazer para mim ajudar as pessoas assim em alguns momentos. Isso me faz bem, entendeu? Porque é uma retribuição que eu tenho, né? Então, tanto
tá? Que eu agradeço também você, né, Lucas, você ter atendido a gente aqui. Isso faz parte do crescimento institucional da Hope. Eu acho que isso aqui alavanca crescimento, tanto nosso quanto de outras empresas que você faz. Legal, Paulinho, falar algumas coisas assim, não precisa exagerar tanto, Paulinho. Vai querer que você pague o show. Só se for isso, eu acho. Mas o que eu quero deixar, assim, por toda a dificuldade que é ser empresário, não só no Brasil, o ser humano ser empresário, porque tem que lidar com muitas situações ao mesmo tempo, né? Muitas pessoas, muitas coisas, muitos processos, muitas novidades, e o Brasil ainda dá uma potencializada na dificuldade. Se tá com uma corda, só segura. Se você tem a vontade de fazer e ter um plano inicial que seja pequeno, vai e não desista. Desistir não é uma opção, porque se você desistir, alguém vai continuar fazendo, alguém vai dar certo. E se você não desistir, você vai dar certo. É meio óbvio falar, é clichê, mas é verdade. O tempo demora para passar o dia mesmo. Quando você está se ferrando ali, é demorado mesmo o dia. Quando você não tem o dinheiro para pagar o funcionário no dia 5, é angustiante, é sofrido, é psicólogo, é terapia, é remédio. Você fica 2, 3 dias sem dormir. É normal, faz parte do processo. Uma hora isso vai ser colhido. Então, desistir é uma opção que não existe no meu vocabulário. Eu acho que a gente passa muito isso também aqui. Eu falo, cara, vai dar certo e acabou. Mas por quê? Porque vai dar certo, cara. De algum jeito. Não sabemos o caminho aqui, mas vai dar certo, cara. Adoro a frase. Qual que é o plano B? Fazer o A dar certo. Não certo. E o C? Fazer o B dar certo, irmão. Acabou, não tem. Eu só tenho um plano. Acho que é isso. Muitas pessoas... Pô, mas por que deu certo? Cara, eu só não desisti em vários momentos que dava pra ter desistido, entendeu? É bem por aí. Aquela história dos caras pra conquistar qualquer situação, o cara levou 500 vezes. Acho que tem uma frase do Jordan que fala isso, né? Se eu não tiver enganado, ou do Jordan ou do Kobe, que ele comentava assim, cara, quantas cestas você já fez? Ele falou, não, você tem que perguntar quantas eu errei. Você não tem noção de quantas eu errei pra acertar. Ele testou, né? Já errei muito mais do que acertei. Então, assim, você tá impressionado com o meu número de acerto? Você vai ver o erro. Mas, galera, queria agradecer a presença de vocês também. Vou deixar todas as redes sociais da Hope para vocês seguirem, tirarem dúvidas, questionarem, mandarem aí as suas perguntas. Depois eles podem responder diretamente para vocês. Agradecer de novo mais uma vez. Obrigado mesmo, de coração. E não deixe de se inscrever no nosso canal, Teu Marqueteiro. Dá seu like, manda pro teu amigo aí. Até o próximo episódio. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, obrigado, hein? Falou!